Se você está vendo toda a comoção e toda a solidariedade que o povo brasileiro como um todo está tendo com o povo do Rio Grande do Sul em específico, eu tenho boas notícias e más notícias. Eu vou começar pelas más. Imagina que você é uma dessas pessoas. Você já sabe que toda solidariedade na hora de juntar comida, água, medicamentos, colchões, cobertores, ração para cães e gatos, isso tudo não vai desfazer o estrago de quem perdeu a casa, o filho, a mãe. Essa solidariedade vai impedir que agora você e as pessoas ao seu redor percam a vida para fome, frio e doenças. Mas não vai muito além disso. Outra coisa que estão fazendo é abrir linhas de crédito para as pessoas reconstruírem o que perderam. Aí você vai assumir uma dívida de centenas de milhares de reais e a muito custo reconstrói a sua casa, até que venha a próxima enchente ou vendaval. Vale lembrar, no Rio Grande do Sul foram 3 em um ano. E aí você vai passar o resto da vida dando dinheiro para o banco. A caridade, a solidariedade para socorrer em uma emergência são reflexos do que tem de melhor na humanidade, mas elas não resolvem o problema. Mas então, o que é que resolve o problema? Grosso modo, tem 2 coisas que resolvem esses problemas. Impedir que aconteçam tantos eventos climáticos extremos e minimizar os estragos quando eles acontecem. E essas 2 coisas precisam de políticas urgentes, porque desde que a gente consegue se lembrar, existem enchentes. Todas as escritas mais antigas dos povos mais antigos, como o Velho Testamento, por exemplo, têm histórias de uma grande enchente, etc. Você pode abrir até a Bíblia, olhar a história de Noé e dizer, tá vendo, olha só, sempre teve enchente. Mas se você der um passo para trás e olhar para o contexto maior, fica muito claro. Uma coisa é acontecerem alguns eventos, raros o suficiente para virarem uma lenda entre o povo que viveu esse evento. Outra coisa é, como aconteceu no Rio Grande do Sul, 3 enchentes em um ano, e cada vez maiores. E a causa dessas enchentes é um dos maiores consensos que existem na ciência. 97% dos estudiosos concordam que as mudanças climáticas são graves e têm origem na ação humana. Pare e pensa, qual assunto que tem 97% dos estudiosos que concordam a respeito? É muito difícil tanta gente concordar a respeito de alguma coisa. Aliás, sabe quem foi o comunista de quem eu peguei esses dados? A NASA. E os poucos negacionistas, que são pessoas que dizem que isso não acontece, são quase sempre pessoas envolvidas e financiadas pelas pessoas que lucram com esse negacionismo e que fazem previsões maravilhosas. Quer ver? Olha só. Que, aliás, a mídia, neste ano, agora, 2023, andou pegando pesado um alarmismo incrível, dizendo que íamos ter um super El Niño neste ano. E na realidade só temos águas quentes e não temos o super El Niño, de tal forma que o pessoal do norte e nordeste pode ficar tranquilo que não vai ter seca. Em contrapartida, o pessoal do sul, Rio Grande do Sul, não vai ter o excesso de água que é a característica de El Niño. E é claro, além dos culpados dizendo que não é hora de procurar culpados, vai ter gente criticando que se está politizando a questão. Eu sinceramente não consigo pensar em uma crítica mais rasa. Essa é uma questão política em todos os níveis. Essa é uma questão a respeito da vida em coletividade, dos modelos sociais e econômicos que nós adotamos, e se isso não é político, nada é. Os oportunistas existem? É claro que existem, como em qualquer situação. Logo que inventaram o correio, inventaram o golpe por correio. Quando criaram o e-mail, veio o golpe por e-mail. Quando criaram o Pix, veio o golpe do Pix. Então sim, tem crápulas, hipócritas, canalhas tirando proveito. O caso que me parece mais claro é esse. Mas esses crápulas, canalhas, hipócritas que estão tirando proveito não são as pessoas que sempre batalharam pelo clima. Pelo contrário, são pessoas como esse bonito aqui, que até o mês passado estava aprovando leis contra o ambiente e agora faz pose de salvador. Gente como ele está o tempo todo falando que pautas climáticas são pautas da esquerda. E nesse caso, é verdade, elas não deveriam ser, mas elas são. Assim como a vacina em plena pandemia deveria ser uma coisa que nos une, mas, bom,
Você está vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Eu cheguei a falar em um vídeo na semana passada que o Carlos Bolsonaro fez um projeto de lei proibindo cardápios e mesmo discussões sobre vegetarianismo nas escolas. A justificativa que ele dá no texto do projeto de lei é que o vegetarianismo está atrelado às questões ambientais, que são pautas de esquerda, para depois dizer que as mudanças climáticas são uma mentira mais do que refutada. Mas isso não é somente no discurso, isso acontece em todos os níveis. Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, o desmatamento aumentou, o garimpo ilegal aumentou, as demarcações de povos indígenas que protegem as terras diminuíram e um réu internacional por tráfico ilegal e exploratório de madeira foi colocado como ministro do Meio Ambiente com a missão de passar a boiada da devastação das leis ambientais enquanto a gente estava preocupado com a Covid. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Só 3 coisas diminuíram: as florestas e vegetações nativas, as leis de proteção do ambiente e combate às consequências das tragédias climáticas e o número de ambientalistas do Brasil, porque aqui é o país em que mais se assassina lideranças ambientalistas do mundo todo. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul não é muito diferente do que aconteceu no Brasil como um todo. Lá, praticamente todos os políticos que reduziram o orçamento e as leis de defesa do meio ambiente e de proteção contra as consequências das tragédias climáticas são de direita. Por outro lado, quase todos os políticos que votaram para leis mais protetivas do meio ambiente e das pessoas vítimas das tragédias ambientais são de esquerda. Ah, mas é narrativa, é politização? Não. Isso é o que está acontecendo. É só você olhar, por exemplo, os orçamentos do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é de direita, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que é de direita, e ver como eles reduziram o investimento nessas áreas. Isso é gasto público, tá tudo registrado. Por outro lado, só 3 deputadas federais investiram dinheiro nessas áreas. As 3 mulheres, por sinal, de esquerda. E só uma parlamentar, Fernanda Melchiona, enviou esse ano verbas específicas para prevenção de desastres no Rio Grande do Sul. Uma. Então você acha que porque eu sou uma pessoa de esquerda eu estou distorcendo os fatos, qualquer coisa assim? Olha, você claramente não precisa acreditar no que eu estou falando. Eu vou deixar as minhas fontes nos comentários para que você possa checar e ver que essa não é simplesmente a minha opinião, um ponto de vista, uma narrativa. Isso é o que está acontecendo na vida real, por trás de todo o falatório, de todo o blá blá blá, de toda a enchente de diz-que-diz-que no WhatsApp e dos conglomerados de mídia e das redes sociais. Então é claro que essas pessoas vão dizer que agora é hora de focar na contenção de danos, em ajudar com a emergência. E tá certo, é mesmo, e a gente tá fazendo o possível. Mas em algum momento a água vai começar a baixar. E aí nós vamos perguntar: eu adoraria dizer que é o Eduardo Leite, que ele é o grande implacável vilão causador dessa desgraça. Nós nos livraríamos dele, mandaríamos apodrecer na prisão, substituiríamos com uma pessoa iluminada e honesta e com isso todos os nossos problemas ambientais estariam resolvidos. Seria um grande dia, uma grande vitória. Talvez nós fizéssemos até um feriado, mas infelizmente as coisas não são tão fáceis assim. Quem sabe também eu poderia ir para o outro lado e dizer que esse é um problema da natureza humana, de todos nós, que é um problema inerente à condição humana, que infelizmente esse é o jeito que as coisas são e que ou não tem jeito, ou que a gente precisa transcender os limites da humanidade para um novo nível de consciência e não. Isso também não é verdade. As coisas nem sempre foram assim. Aliás, durante a imensa maior parte do tempo, na imensa maior parte dos lugares, na imensa maior parte das culturas, as coisas foram completamente diferentes do que nós estamos vivendo. O problema não é uma pessoa, o problema não é a natureza humana. Então vamos por partes.
Certo, as mudanças climáticas são causadas principalmente pelo acúmulo de carbono na atmosfera e essa emissão é causada pela ação dos seres humanos. Então, tecnicamente, é certo dizer que as mudanças climáticas são causadas por seres humanos. Essa é uma visão verdadeira, mas tremendamente rasa da situação. Se você for uma criança de 6 anos, esse é um entendimento suficiente. Mas se você for um pouco maior, não é. Nem perto. Porque nem todos os seres humanos aparecem da mesma forma nessa conta. A principal coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o 1% mais rico do mundo emite tanto carbono quanto os 66 mais pobres do mundo. Então quem emite esse carbono que causa essas mudanças climáticas é desproporcionalmente o 1% mais rico. Também são eles que lucram mais com isso. Também são eles que criam e alimentam uma cultura consumista e de descarte rápido, e também são eles quem menos sofre com as consequências disso. São eles que gastam 72 bilhões de litros de água potável por dia só para irrigar campos de golfe, enquanto tem gente morrendo de sede. Parece tentador dizer que está faltando recursos por conta da ação humana. Mas pensa bem, tirando a agricultura, a indústria, tirando tudo isso, só com a água que é usada hoje para irrigar campos de golfe, daria quase 10 litros por dia para cada pessoa do mundo inteiro. Seria justo dizer que o ser humano está consumindo muita água? Então essas catástrofes não são causadas pelo ser humano amplo, geral e restrito. São seres humanos bem específicos, que têm nome e endereço, e têm dinheiro para comprar os políticos que não só aprovam as leis que permitem que eles continuem fazendo o que fazem, mas que também dão rios de dinheiro público do seu trabalho em subsídios e afins para esses bilionários. E também tem o dinheiro para comprar mídias e influencers e bombar assuntos que mantenham as coisas exatamente como elas estão. Desde o negacionismo puro e simples até a falsas soluções como se cada um fizer um pouquinho, que dão a sensação de que nós estamos fazendo alguma coisa a respeito, quando na verdade nós não estamos fazendo nada relevante. E são eles que têm dinheiro para sequestrar a gente no meio desse redemoinho de desinformação, enquanto quem realmente estuda o assunto tenta avisar faz anos, décadas, das catástrofes que vêm. E claro, manter a gente fazendo nada relevante a respeito. Então te parece justo dizer que quem causa esse problema é a humanidade, enquanto esse cara sozinho aqui emite o mesmo tanto de carbono que esses 66 caras aqui, enquanto ele lucra com todas as coisas que causam as emissões, muito mais do que todos esses 66 juntos. Ele compra os políticos, as mídias, os influenciadores para manter tudo como tá, e quando a catástrofe vem, não é ele que vai morrer ou perder tudo. É justo? Tem algum equilíbrio numa fala dessas? O fato, o consenso científico, é que esse 1% das pessoas está causando as mudanças climáticas com as suas ações em larga escala, desequilibrando as massas de ar, as chuvas, as secas. O Rio Grande do Sul especificamente e o Brasil como um todo não estão fazendo a sua parte nesse sentido, mas quem faz os maiores estragos são os bilionários, políticos e indústrias de outros países. Uma fração muito pequena dessa conta vai para o Eduardo Leite. A questão com ele é outra. As leis ambientais do estado e dos municípios ajudam a reduzir muito os estragos causados pelas mudanças climáticas. Por exemplo, preservar a mata nativa, sobretudo perto dos corpos d'água, ajuda a conter as enchentes. Permitir construções em regiões com alto risco de alagamento aumenta o número de vítimas quando acontece uma enchente. Asfaltar e planificar tudo tira as formas naturais de escoamento d'água. E quem é responsável por isso? Quem desmontou essas leis ambientais? Bom, no nível nacional, o governo Bolsonaro teve recorde de desmonte de leis ambientais e também recorde do perdão das multas para os infratores dessas leis. Agora, no nível estadual, só no seu primeiro ano de governo, o Eduardo Leite eliminou 480 leis ambientais. E o mesmo Zucco, que paga de herói resgatando criança, sancionou em abril uma lei que reduz ainda mais a proteção ambiental, menos de um mês antes. Além de proteger o ambiente para impedir as catástrofes, nós precisamos reduzir os danos quando elas acontecem. E isso também é responsabilidade de políticos.
O maior símbolo disso para mim é o Bolsonaro em 2022. Enquanto a Bahia estava debaixo d'água, o Bolsonaro andando de jet ski de férias em Santa Catarina e no fim do ano, literalmente cortando do orçamento federal 99% dos recursos para se lidar com as catástrofes ambientais. Parece piada, parece mentira, mas é exatamente isso. Ele literalmente cortou 99% do orçamento para redução de danos. O que é que poderia ser pior que isso? Cortar 100%? Bom, foi basicamente isso que o prefeito de Porto Alegre fez. Segundo o UOL, Porto Alegre não investiu 1 centavo em prevenção contra enchentes em 2023. No nível estadual, muito parecido. O Eduardo Leite também reduziu o orçamento para prevenção e redução de danos. E o PT, hein? E o Lula? Bom, diferente deles, o Lula aumentou o orçamento para essas coisas. Então, será que nesse caso ele não tem responsabilidade? Ele tem sim. Eu não vou livrar a cara do Luiz Inácio, porque ele tem muito poder. E responsabilidade não é só culpa, a responsabilidade tem a ver com poder. E o que ele faz, comparado com o que ele poderia fazer, é muito, muito pouco. Se a gente avalia os investimentos públicos na área, pode parecer que eles subiram muito em relação ao governo Bolsonaro. Mas dando um passo para trás e vendo a figura como um todo, os investimentos em ambiente são ridículos comparados com outras áreas. Por exemplo, pensa no Ministério da Defesa. O Brasil não está em guerra com ninguém, tem relações diplomáticas ótimas com todos os seus vizinhos. A última guerra que chegou no nosso território foi há 160 anos. A última guerra internacional em que a gente se envolveu foi a Segunda Guerra Mundial, que já acabou tem quase 80 anos. As catástrofes climáticas são hoje uma ameaça muito maior para o nosso país do que os militares de qualquer outro país. Mas mesmo no governo Lula, o orçamento para o Ministério do Meio Ambiente oscilou entre 40 a 50 vezes menos do que o orçamento do Ministério da Defesa. É melhor do que no governo Bolsonaro, quando essa diferença chegou a 100 vezes? Sim, é melhor, mas não é tão diferente assim. Inclusive porque a maior discrepância, na verdade, é com gastos com juros e amortização da dívida pública. Nesse sentido, os governos Lula e Bolsonaro foram praticamente iguais. O Brasil hoje gasta com juros e amortização da dívida pública mais de 500 vezes o que gasta com o Ministério do Meio Ambiente. É isso? A gente vai morrer debaixo d'água aqui, em secas lá, mas pelo menos os banqueiros ficaram um pouco mais bilionários do que eles já são? O relatório climático que desapareceu foi publicado em 2015, alertando sobre as fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Não podemos achar que isso não era previsível. Muitas medidas deixaram de ser tomadas. Esse relatório apontava chuvas acentuadas no sul do Brasil devido às mudanças climáticas. Inclusive, o Brasil 2040 deu números, disse que o aumento das chuvas seria de 15% e ainda alertou para uma seca devastadora no norte do país. E eles dizem, os diques são insuficientes e a drenagem é muito lenta. Tem que fortalecer os diques, aumentar e fortalecer, reforçar e ampliar a drenagem, para a drenagem ser mais rápida. Isso eles escreveram em 2015. Esta cidade não tem planejamento das suas áreas de risco, não tem planejamento das suas áreas de inundação, não tem planejamento de absolutamente nada do ponto de vista ambiental. E nós vamos ter um inverno com chuva. O comportamento das chuvas mudou, mas em algum momento nós vamos começar a ver em outras situações que até então a água não chegava com tanta frequência. E nós vamos ver chegar. E as precipitações acumuladas de cargas d'água, elas vão se reproduzir com muita força. Em algum momento nós vamos lembrar disso que a gente está falando aqui. Não foi um relatório, foram mais de 40 relatórios. Não era uma iniciativa pontual de cientistas. Então é mais do que simplesmente um estudo, um alerta que alguém deu. Foi algo estruturado e pensado para que elas pudessem olhar de fato os riscos existentes, né? Enfim, em alguns casos até algumas probabilidades, e a gente gerar um monte de decisões. O relatório, por sua vez, foi considerado alarmista e por isso foi engavetado. E os cientistas alertaram sobre o que viria. E o ano passado também alertou o Rio Grande do Sul sobre o que viria por conta das 3 tragédias que tivemos.
Outra coisa que revolta com razão muita gente é o fato de que tudo isso acontece com as pessoas que têm poder, os bilionários, os políticos, as empresas, sabendo que isso iria acontecer. Estavam todos muito mais do que avisados. A comunidade científica que estuda as causas ambientais já previa há tempos, já avisava incessantemente com dados, relatórios, provando por A mais B que os riscos estavam crescendo e que a tragédia era iminente. Quando você começa a pesquisar, é assustadora a quantidade de pessoas estudiosas do assunto que estavam avisando. Seja com um relatório de 2015 que foi engavetado, como nos avisos que aconteceram nas enchentes anteriores, com cientistas publicando seus trabalhos, buscando a mídia para avisar. E no caso do Rio Grande do Sul, quando os institutos meteorológicos já avisavam há dias o que iria acontecer, o governador e a Defesa Civil só deram a orientação clara para evacuar as regiões alagadas quando dezenas de pessoas já tinham perdido a vida e centenas haviam desaparecido. E com todos esses avisos, nós tivemos esse desmonte gigantesco das leis ambientais que nos protegem e esses orçamentos ridículos para a defesa contra essas ações. Nós continuamos jogando o mesmo jogo, da mesma forma, tendo resultados cada vez piores. E muitos de nós continuam acreditando nas mesmas mentiras, de que as mudanças climáticas são uma farsa, ou de que se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue, ou de que a natureza humana é assim mesmo, ou de que uma tecnologia avançada vai nos salvar. É tudo mentira. As mudanças climáticas são dolorosamente reais. Cada um fazer um pouquinho não vai mudar o jogo. Esse sistema não é a natureza humana. Ele não foi o primeiro e ele não vai ser o último. A tecnologia para resolver essas questões já existe e nós não usamos porque não interessa para as pessoas mais poderosas. Então é isso? Estamos condenados. Não adianta nada. Muitíssimo pelo contrário. Tem muito que ser feito e as nossas ações agora contam mais do que em qualquer outro momento. Mas a solução não é comprar uma escova de dente de bambu, um carro elétrico e tomar um banho um pouco mais curto. Só existe uma solução e ela envolve mudar a forma como a nossa sociedade está organizada em relação às causas e às consequências dessas mudanças. Mudar estruturas sociais. Ou seja, a solução é política. Hitler e Mussolini ascendem ao poder. A Segunda Guerra bomba. Churchill, Roosevelt e Stalin se unem para combater o nazifascismo. Pode parecer estranha essa união, porque ela é mesmo estranha, mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Tempos extremos exigem medidas extremas. Como já diziam os romanos, extremis malis, extrema remedia. E agora é a parte difícil, a parte mais complicada desse vídeo. Porque criticar as pessoas poderosas que estão causando toda essa situação já é mexer em vários vesperos, em várias paixões, botar o dedo na ferida e ser atacado por todos os lados. Mas mais difícil que isso é propor quais devem ser as mudanças emergenciais que nós devemos fazer. Eu não estou falando das mudanças de longo prazo, eu estou falando das mudanças emergenciais. Porque propor é mais difícil do que criticar. E até por isso, muita gente vai criticar tudo que eu falar daqui pra frente. E eu mesmo vou concordar com várias dessas críticas. Mas nós não vamos resolver uma situação tão grande agradando todo mundo. Pelo contrário, nós vamos ter que fazer coisas difíceis, moralmente ambíguas, conceitualmente complexas, legalmente questionáveis. Mas não dá pra gente morrer alagado aqui ou numa seca lá enquanto discute tecnicalidades, jardinagem ou pormenores. Resolver essa questão vai demandar sacrifícios, sim, mas não resolver essa questão porque as soluções apontadas têm problemas vai demandar ainda mais sacrifícios. E já chega de o povo pobre e trabalhador ter que fazer todos esses sacrifícios. Essas são as ideias que eu tenho como propostas emergenciais, agora, de curto prazo. Retirada emergencial de parte do orçamento do pagamento de juros e amortizações da dívida pública.
Não faz sentido colocar tanto dinheiro na mão de banqueiros enquanto o país vai literalmente por água abaixo. Só um corte de 10% faria com que a gente multiplicasse por 50 o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Retirada emergencial de dinheiro de pensões e benefícios de cargos de alta patente do Ministério da Defesa, reencaminhando esse dinheiro para o Ministério do Meio Ambiente. Essas pensões e benefícios de cargos de alta patente têm salários astronômicos, que são verdadeiros luxos nada essenciais para a defesa do nosso país. E só um pequeno corte de 10% do orçamento do Ministério da Defesa permitiria quadruplicar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Taxação de grandes fortunas. Isso levantaria muitos fundos, que possibilitariam investir em um vasto reflorestamento e proteção das matas nativas. Uma redução emergencial de 10% das emendas de relator, fundo eleitoral, fundo partidário e de todos os auxílios recebidos por políticos e juízes, com recursos direcionados para obras de proteção contra eventos climáticos extremos, desenvolvidas em parcerias por universidades e centros comunitários. Punição para quem compartilhar fake news sobre temas ambientais. Idealmente, a gente poderia viver com total liberdade de falar o que quiser, mas quando o seu direito de mentir está ameaçando o nosso direito de sobreviver, a gente precisa estabelecer prioridades. Democracia significa empoderar o povo, não tornar o povo alvo fácil de predadores como esses, que se beneficiam de mentiras que causam a morte e a destruição da população. Para isso, as universidades deveriam trabalhar junto com juristas. O Brasil, inclusive, bateu recordes em número de advogados por habitante, e muitos desses advogados estão precisando de trabalho. Rever programas de educação ambiental, enfatizando quem, nominalmente, pessoas físicas e jurídicas, são os maiores desmatadores, poluidores e emissores de carbono. Criar grupos de estudo de especialistas em legislação ambiental, listar quais foram as mudanças de lei mais danosas que aconteceram nas últimas décadas e quais delas podem ser revertidas. Cobrança imediata de multas de crimes ambientais, reinvestindo o dinheiro em obras de proteção contra catástrofes. Em casos de não pagamento, as terras ou as empresas não serem fechadas, não deixar na mão nenhum dos trabalhadores que trabalha lá. Pelo contrário, tornar essas empresas, essas terras, autarquias ou cooperativas geridas pelos próprios funcionários, não pelo governo nem por empresários. Pressionar o executivo, o legislativo e o judiciário para que não se remova mais leis ambientais, se demarque terras indígenas que protegem a natureza e incentive a agricultura ambientalmente sustentável. Fortalecer a fiscalização contra o garimpo ilegal, madeireiras ilegais, contra a ocupação de reservas legais e com o aumento indiscriminado do espaço urbano sobre o espaço rural. Incluir crimes ambientais nos crimes impeditivos da Lei da Ficha Limpa.